Caminhoneiro salva mulher agredida na estrada e conta um segredo chocante do seu passado. A chuva caía pesada naquela estrada deserta, fazendo os faróis do caminhão de Rafael dançarem entre as gotas que pareciam querer engolir a noite. Como sempre, ele dirigia sozinho, a companhia apenas do ronco do motor e do som melancólico do rádio. Essa solidão era uma velha conhecida, mas o que ele não esperava era que aquela noite se tornaria um pesadelo e uma chance de redenção. Quando passou por uma velha praça iluminada apenas por uma lâmpada falha, algo chamou sua atenção. Um grito agudo cortou a escuridão. Rafael deu um tapa no volante, lembrando-se de outros gritos do passado, das memórias que insistiam em atormentar suas noites. Ele não poderia ignorar. Estacionou ao lado do caminho enlameado e saiu, seu coração batendo a 1000 por hora. No meio da névoa de chuva, ele viu Clara, uma figura frágil, agarrada a um galho, como se tentasse se proteger. Um homem a segurava pelos cabelos, gritando palavras de ódio, cada frase um golpe na alma. Rafael sentiu o nó na garganta, a urgência pulsando nas veias. A lembrança de sua própria infância, marcada por agressões e lágrimas, flamejava dentro dele. Ele não podia permitir isso. Com um grito que rasgou a noite, Rafael avançou. "Solta ela, seu animal!" A abordagem pegou o homem de surpresa. Ele se virou, os olhos cheios de furor. Mas Rafael estava decidido e por um momento a adrenalina fez com que as memórias de seu passado não o dominassem. A luta foi rápida, mas intensa. Ele não poderia perder a chance de salvar Clara. Após um empurrão, o agressor fugiu, desaparecendo na escuridão da chuva. Rafael se virou para Clara, que tremia, suja e assustada. "Você está bem?" ele perguntou, a voz baixa e tensa. Ela sentiu, mas as lágrimas misturavam-se com a água da chuva que escorria por seu rosto. "Obrigada. Eu não sabia o que ia acontecer." As palavras dela ecoaram em sua mente, e ele se sentiu invadido por um desejo de proteger, de curar. Enquanto esperavam a polícia, os dois se sentaram, ainda sob a chuva que insistia em caírem. Clara falou sobre o relacionamento tóxico que aprendia. E a cada palavra, Rafael sentia o peso de seus próprios traumas. Ele contou sobre sua infância, a violência que testemunhou e o peso da solidão que sempre o acompanhou. Havia uma vulnerabilidade crua nas confissões, e os olhos de Clara brilhavam ao ouvir, mas algo ainda pairava no ar, uma conexão que ia além do momento. Quando Rafael revelou seu sobrenome, Clara congelou. Você é irmão do Marco, não é?" A pergunta era um sussurro pesado. Rafael sentiu o mundo parar por um segundo. Marco, a pessoa que Clara acreditava ter perdido em um trágico acidente anos atrás. A verdade o consumiu. Ele não sabia como lidar com isso. A proteção que sentia por Clara lutava contra a necessidade de confrontar sua própria história familiar. Ela estava prestes a entender suas palavras quando, de repente, o som de pneus derrapando cortou o ar. O homem agressor voltara, os olhos cheios de vingança, uma sombra do que era antes. Rafael sentiu a adrenalina subir. Eles não estavam apenas lutando por suas vidas, mas por uma chance de superar seus fantasmas. Era um jogo de vida ou morte, e a única certeza era que a noite ainda guardava segredos e mistérios que precisavam ser desvendados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Não, canal, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar quando Rafael se viu novamente frente a frente com o agressor. Os olhos do homem brilhavam com uma fúria que fazia a pele de Rafael arrepiar. Ele não tinha escolha. Com um movimento rápido, ele posicionou Clara atrás de si, como um escudo humano, determinado a protegê-la a todo custo. O barulho da chuva parecia ensurdecedor, cada gota batendo. No chão ecoava como um tambor, prenunciando o confronto que se aproximava. Você não vai se sair bem dessa. O homem rosnou, avançando com um passo decidido. Rafael sentiu o coração acelerar, o medo trançando-se com a bravura. Ele queria gritar, mas a voz de Daniel ficou presa na garganta. Antes que ele pudesse reagir, o agressor impetuosamente avançou. Rafael se preparou para a luta, mas de repente o homem parou, como se um raio tivesse atravessado sua mente. Ele encarou Clara e um sorriso maléfico se moldou em seus lábios. Você não entende. Nós temos contas a acertar. A perplexidade tomou conta de Rafael. O que ele queria dizer com isso? Qual a ligação entre eles? A confusão se transformou rapidamente em terror quando o agressor soltou uma revelação de cair o queixo. Você não é apenas um caminhoneiro. Você é parte do meu passado, assim como ela. E você ainda não sabe a verdade. Clara congelou ao ouvir aquelas palavras. As cores de seu rosto sumiram, e o olhar de Rafael se tornava cada vez mais ansioso. O que você quer dizer? O que você sabe sobre nós? Ele sentiu um nó na garganta, a adrenalina misturando-se com uma ponta de desespero. O homem riu. Um som que fez a pele de Rafael arrepiar. Você acha que pode proteger essa garota? Que pode salvá-la de tudo? Ela está mais ligada a você do que pensa. Lembre-se daquele dia. Aquele acidente. A chuva caía, mas nada parecia tão frio quanto as palavras do agressor. Rafael sentiu sua memória ser puxada para um evento que tentava esquecer. Um acidente que tinha moldado sua vida e a vida de sua família. Mas o que ele estava dizendo? O homem tinha se referido às suas lembranças, a vez que sua própria vida se espalhou em frangalhos. Você está mentindo, ele disse, quase com raiva. Pôde ver a confusão em Clara. Suas mãos trêmulas, a batalha interna entre compreensão e rejeição. O agressor estava se divertindo. Aquele sorriso sombriamente satisfeito fez perceber que a verdade era um peso que não estava preparado para carregar. Não sou eu quem mente, o homem respondeu. O passado tem forma de se vingar. Você e Clara vão descobrir a verdade e vai machucar. Ele pisou para a frente, qualquer hesitação desaparecendo enquanto se preparava para atacar. Rafael não tinha outra escolha. O desespero se transformou em força e ele avançou, um soco rápido, mas o homem desviou. E o impacto fez ecoar um grito surdo de dor. O confronto não era mais apenas uma luta por Clara, mas uma batalha para entender a verdade que despedaçava sua própria realidade. O vazio na mente dele estava se transformando em uma tempestade de perguntas e medos. Clara! Ele gritou, mantendo os olhos no homem. O agressor não poderia ter razão. Não poderia realmente ser parte do que destruíra tudo uma vez. Mas o olhar de Clara, tão distante, sugeria que isso estava muito além. Deu uma mera coincidência. Durante aquele breve instante antes do próximo golpe, Rafael se viu cercado por uma escuridão que gritava por respostas. O que mais ele não sabia? Seu corpo estava envolto em uma sensação de luta, mas sua mente clamava pela verdade.
O homem rugiu outra vez. A luta não era apenas pela vida deles, mas pela revelação que poderia guardar nas sombras da memória. O que essa noite ainda guardava? Uma coisa era certa: segredos estariam à espreita, prontos para emergir com toda a força. E algo me dizia que ninguém sairia ileso. Rafael estava totalmente focado no agressor, suas mãos tremendo levemente. A tensão era palpável, uma corda prestes a estourar. Ao sentir o olhar hostil do homem sobre eles, uma onda de desespero cresceu. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável. Clara atrás dele, assustada, mas a adrenalina pulsava em suas veias. O homem fez um movimento brusco e Rafael se preparou, mas foi interrompido por um barulho alto. Um carro surgiu na estrada, faróis fortes iluminando a cena, quase como um sinal de esperança. Mas antes que ele pudesse se sentir aliviado, alguém saiu correndo do veículo. O rosto dele era conhecido. Um rosto que Rafael não esperava ver ali. Era Marco, seu irmão. Marco! Rafael gritou, confuso. Seu coração martelava no peito. O agressor congelou, os olhos se ampliando em reconhecimento. O que você está fazendo aqui? Rafael não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu só queria me certificar que você estava bem, Marco disse, mas suas palavras soavam vazias. O olhar dele se voltou rapidamente para Clara, e então para o agressor. Uma tensão estranha pairou no ar. Algo estava muito errado. Você estava envolvido com ele? Clara perguntou, sua voz tremendo. Marco hesitou, e Rafael sentiu todo o ar desaparecer. Não, Clara, ele não sabe de nada. Rafael protestou, desesperado. Os olhos de Clara se estreitaram. Você não me contou a verdade, Rafael. O que está acontecendo a ti? O agressor sorriu. Ah, você não contou? Isso é divertido. Ele começou a rir. Um riso agonizante que ecoava pela estrada. Calha a boca, Rafael rosnou, intimidado. Mas o sorriso do homem apenas aumentou. A verdade sempre aparece, Marco. Sabe, ele está tão enredado quanto você. O olhar de Marco se desviou, cheio de culpa. O coração de Rafael disparou. O que você sabe, Marco? O que você escondeu de mim? A angústia se transformou em raiva. Estava prestes a explodir. Eu não queria que você ficasse preocupado, porque eu mesmo tinha meus segredos. Marco disse, seus olhos baixos. A revelação estava pesando sobre eles como uma tempestade. E Rafael começou a juntar as peças. Segredos? Que segredos? Clara insistiu, a voz afiada como uma faca. A situação estava se desintegrando em um caos emocional. E Rafael sentia que eles estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. O agressor decidiu intervir, com um olhar de satisfação nos olhos. É melhor. O homem por trás de Clara se iluminou, uma expressão de triunfo no rosto. Ele sabia que cada palavra que dizia era uma facada. E então, como um golpe final, o homem gritou: Vocês todos estão conectados por um destino que não conseguem escapar. E nisso eu sou o catalisador. Preparem-se para a verdade. Quando as palavras ressoaram no ar, uma onda de confusão tomou conta de Rafael e Clara. Os segredos, as mentiras, tudo estava prestes a se desfazer. O que mais Marco escondia? Que caminho eles trilhariam a partir desse momento? O futuro deles parecia mais incerto do que nunca, e a única certeza era que essa noite ainda guardava muitos segredos prontos para serem revelados. Aquelas palavras do agressor ecoavam como um trovão na mente de Rafael. As revelações estavam se acumulando e ele sentiu que a terra sob seus pés estava se desmoronando. Marco sabia de tudo. O coração dele pulsava em um ritmo frenético. O frio na barriga parecia um sinal de que a verdade estava para ser desenterrada. Rafael, eu posso explicar, Marco começou, mas a voz dele tremia. A chuva continuava a cair, mas agora parecia um segundo caderno de anotações gotejando segredos que ninguém queria ler. Clara olhou de um para o outro. Vocês dois estão me deixando louca.
Que verdade é essa? Gritou, agora com lágrimas nos olhos. O agressor sorriu, um sorriso de quem sabia que tinha vantagem. Sim, conte a ela, Marco. Fale sobre aquele dia fatídico, quando você decidiu proteger a si mesmo, em vez de salvar a sua própria família. Rafael sentiu um frio intenso na espinha. O que você está tentando insinuar? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. O olhar de Clara se virou para Marco, e ele viu a confusão misturada com raiva em seu rosto. Não sou eu, não posso ser o vilão disso tudo. Marco parecia a um passo de entrar em colapso. Eu fiz o que pensei ser melhor. Não entenda mal, eu me importo com você. Me importaste? Rafael não conseguia acreditar. Os braços dele tremeram. Era como se a chuva estivesse gritando em resposta a toda a dor contida. Você ficou quieto. Se você realmente se importasse, teria me contado a verdade. Eu não sabia que o passado ainda tinha tanto poder sobre nós. Eu não percebi até que Clara apareceu. Marco estava em desespero, mas o que ele dizia parecia um labirinto de mentiras. Clara se virou para Rafael, agora com um olhar de determinação. Por que você nunca me contou que era irmão do Marco? O que mais você está escondendo? Seu tom estava mais firme, uma mulher decidida a enfrentar os demônios da sua vida. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas não se encaixando. O que mais você sabe sobre esse tal acidente? Rafael exigiu, começando a perceber o que estava prestes a ser revelado. O agressor riu e gesticulou com desdém. Quem acha que tem o controle nesta história? O passado não é tão simples assim. Marco fez suas escolhas e agora é hora de encarar as consequências. Em um instante, tudo ficou em silêncio. Era um silêncio pesado, carregado de segredos e promessas não cumpridas. Rafael estava prestes a perguntar outra coisa quando viu algo brilhando no chão, um reflexo prateado entre a lama. Ele se abaixou e pegou um objeto. Era uma corrente, com um pingente que trazia um símbolo familiar, uma marca da antiga empresa da família, e um número de telefone gravado. Esperem! Rafael olhou para o pingente, e um novo pensamento surgiu. Por que essa corrente está aqui? Tinha deixou. A voz dele estava carregada de urgência. A expressão do agressor mudou. De um sorriso triunfante, seu semblante se tornou sombrio. Você não deveria ter encontrado isso. A pressão no ar aumentou, e Rafael percebeu que havia outras camadas nessa história. Os segredos estavam prestes a explodir, e ele sentiu que nada seria como antes. Vocês todos não estão prontos para a verdade. O homem avançou, mas então um farol ofuscante cortou a noite, iluminando tudo ao redor. Rafael ficou paralisado. Um carro se aproximava e não parecia que iria parar. A cena estava para mudar drasticamente. Para, por favor! Clara gritou, mas Rafael não conseguia tirar os olhos do veículo em movimento. Ele sabia que as consequências viriam, mas não havia como prever o que estava prestes a acontecer. Com um movimento brusco, o carro avançou e tudo que Rafael amava estava prestes a enfrentar um impacto aterrador. O carro freou, os pneus gritando, e nesse momento, um novo mistério pairou no ar. O que aconteceria agora? A verdade ocultada estava prestes a ser revelada da maneira mais drástica possível, e a única certeza era que eles nunca seriam os mesmos depois de aquela noite. O carro freou em cima do asfalto, a luz dos faróis iluminando a cena caótica como um holofote em um palco. O coração de Rafael disparou. Era tudo um turbilhão. O rosto confuso de Clara, a tensão no olhar de Marco e o sorrisinho satisfeito del agressor. O mundo parecia girar, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. E então, do veículo, uma figura familiar saiu. Sara, Rafael exclamó, reconhecendo a mulher que había dividido tantos momentos de sua vida. Ele teve que se esforzar para absorber o que estaba diante de seus olhos. Sara, sua
antiga namorada, agora ali, encharcada e pálida, andando em direção a eles com uma expressão de desespero. Rafael! Ela gritou, quase como se estivesse pronta para se jogar nos braços dele. Mas em vez disso, parou ao ver a cena à sua frente. Clara tremendo, Marco com a expressão carregada de culpa, o agressor com aquele sorriso maligno. O que está acontecendo? Isto não é a hora, Sara. Rafael estava começando a sentir que tudo estava colapsando. Uma onda de intensidade tomou conta do momento. O que Sara estava fazendo aqui? Como ela se meteu nesse pesadelo? Mas antes que pudesse pensar em tudo isso, a voz do agressor cortou o ar novamente. Olhem só, a família reunida. E vocês não têm ideia do quão divertido isso vai ser. Ele parecia estar se divertindo, uma satisfação cruel em seu olhar. Família? Disse Sara hesitando. O que você quer dizer com isso? Ao ouvir sua voz, Clara inclinou a cabeça, como se estivesse tentando fazer sentido de cada detalhe. A tensão subiu. Rafael precisava de respostas, não de mais perguntas. É simples, o agressor disse com um tom provocativo. Vocês têm um laço que foi formado muito antes de hoje à noite. E este laço, bem, ele não é tão puro como pensam. Marco, você sabia disso? Você sabia que Sara era mais do que uma velha amiga, não sabia? As palavras do agressor caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de confusão e desespero. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Rafael. A conexão que ligava Sara ao que estava acontecendo era profundamente anunciada, e por instantes tudo parecia desmoronar. Quem você pensa que é para dizer isso? Marco rugiu, furioso, mas havia um medo em sua voz. Calado. Ele estava à beira de perder o controle. Ah, mas eu sou sua queda, Marco. A verdade pegou você bem na jugular, o agressor respondeu, e a voz dele ressoava carregada de satisfação. Rafael olhou para Sara. O que ela tinha a ver com essa tragédia? E por que Marco estava tão apavorado? Rafael, por favor, Sara começou, mas foi interrompida. O homem a encarou. Você não precisa esconder mais, Sara, ele disse. Diga a verdade. Diga. Que você é parte do que aconteceu naquela noite. A verdade sobre o acidente. E as palavras dele ressoaram como uma bomba no ar. Um acidente? O rosto de Clara ficou pálido, as lágrimas pingando em seu queixo. O passado estava voltando, e a forma como o agressor parecia se divertir apenas tornava tudo mais sombrio. Não, você não pode. Sara chorou, começando a quebrar. Rafael sentiu uma sensação de vazio, um nó na garganta que pressionava. Ele tinha que saber. Sara, é verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios em um sussurro. Você sabia? O olhar dela se afastou dele, e isso falou mais que 1000 palavras. A mágoa e o choque começaram a se aglomerar na mente de Rafael. Rafael, eu só soube depois. Eu não quis te causar dor. A voz dela estava cheia de angústia e medo. O tempo pareceu parar. Todas as memórias, os momentos bons, as promessas feitas, pareciam desmoronar. E o que mais? O que mais não me contaram? A raiva e a dor estavam borbulhando dentro dele. Ele sentia a confusão aumentar. A imagem daquela noite fatídica tornou-se mais real. O que poderia ter sido um simples acidente agora carregava uma rede de mentiras. Enquanto o agressor sorria, a cena começou a se desfazer em um pesadelo ainda maior. A verdade estava ali, cercando-os, mas eles estavam longe de alcançá-la. E Rafael percebeu que aquela noite tinha mais segredos a serem revelados do que eles jamais poderiam imaginar. Preparem-se para a verdade, pois ninguém aqui sairá ileso, disse o agressor, e naquele momento, Rafael apenas desejou poder viajar de volta no tempo. A revelação estava prestes a mudar tudo, mas ele não sabia o quanto. Aquelas palavras do agressor ecoavam como um trovão na mente de Rafael. As revelações estavam se acumulando,
e ele sentiu que a terra sob seus pés estava se desmoronando. Marco sabia de tudo. O coração dele pulsava em um ritmo frenético. O frio na barriga parecia um sinal de que a verdade estava para ser desenterrada. Rafael, eu posso explicar. Marco começou, mas a voz dele tremia. A chuva continuava a cair, mas agora parecia um segundo caderno de anotações, gotejando segredos que ninguém queria ler. Clara olhou de um para o outro. Vocês dois estão me deixando louca. Que verdade é essa? Gritou, agora com lágrimas nos olhos. O agressor sorriu, um sorriso de quem sabia que tinha a vantagem. Sim, conte a ela, Marco. Fale sobre aquele dia fatídico, quando você decidiu proteger a si mesmo em vez de salvar a sua própria família. Rafael sentiu um frio intenso na espinha. O que você está tentando insinuar? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. O olhar de Clara se virou para Marco, e ele viu a confusão misturada com raiva em seu rosto. Não sou eu, não posso ser o vilão disso tudo. Marco parecia a um passo de entrar em colapso. Eu fiz o que pensei ser melhor. Não entenda mal, eu me importo com você. Me importaste? Rafael não conseguia acreditar. Os braços dele tremeram. Era como se a chuva estivesse gritando em resposta a toda a dor contida. Você ficou quieto. Se você realmente se importasse, teria me contado a verdade. Eu não sabia que o passado ainda tinha tanto poder sobre nós. Eu não percebi até que Clara apareceu. Marco estava em desespero, mas o que ele dizia parecia um labirinto de mentiras. Clara se virou para Rafael, agora com um olhar de determinação. Por que você nunca me contou que era irmão do Marco? O que mais você está escondendo? Seu tom estava mais firme, uma mulher decidida a enfrentar os demônios da sua vida. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas não se encaixando. O que mais você sabe sobre esse tal acidente? Rafael exigiu, começando a perceber o que estava prestes a ser revelado. O agressor riu e gesticulou com desdém. Quem acha que tem o controle nesta história? O passado não é tão simples assim. Marco fez suas escolhas e agora é hora de encarar as consequências. Em um instante, tudo ficou em silêncio. Era um silêncio pesado, carregado de segredos e promessas não cumpridas. Rafael estava prestes a perguntar outra coisa quando viu algo brilhando no chão, um reflexo prateado entre a lama. Ele se abaixou e pegou um objeto. Era uma corrente com um pingente que trazia um símbolo familiar, uma marca da antiga empresa da família, e um número de telefone gravado. Os segredos estavam prestes a explodir, e ele sentiu que nada seria como antes. Vocês todos não estão prontos para a verdade. O homem avançou, mas então um farol ofuscante cortou a noite, iluminando tudo ao redor. Rafael ficou paralisado. Um carro se aproximava e não parecia que iria parar. A cena estava para mudar drasticamente. Para, por favor! Clara gritou, mas Rafael não conseguia tirar os olhos do veículo em movimento. Ele sabia que as consequências viriam, mas não havia como prever o que estava prestes a acontecer. Com um movimento brusco, o carro avançou, e tudo que Rafael amava estava prestes a enfrentar um impacto aterrador. O carro freou, os pneus gritando, e nesse momento, um novo mistério pairou no ar. A motorista saiu e, ao ver seu rosto, Rafael ficou em choque. Era a mãe dele, Ana, que ele pensava estar morta há anos. Ela parecia envelhecida, bagunçada, e seus olhos refletiam uma dor profunda. Mãe! Rafael conseguiu gritar, atônito. Existia uma confusão de emoções. Alívio, raiva, amor, dor. Ana estava ali, a mulher que ele achava ter perdido para sempre, bem diante dele. Ela correu e agarrou a mão de Rafael, um desespero em seu olhar. Você tem que ouvir, filho. Eu não tinha escolha. Eles estão vindo. O agressor ficou em silêncio.
a expressão de triunfo se desvanecendo conforme ele percebeu a entrada da mãe de Rafael. Clara olhou em volta, incapaz de entender o que se passava. Marco teve uma reação semelhante, um misto de medo e confusão. "O que você está fazendo aqui, mãe?" Rafael gritou, sem conseguir controlar a intensidade da dor em sua voz. O mundo parecia girar de uma forma que ele nunca imaginou. "Eu vou explicar tudo, mas agora não. É hora. Você precisa sair daqui. Eles sabem onde você está." A urgência na voz dela fez o coração dele disparar. O passado estava voltando para cercá-los, e as conexões estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nenhum deles poderia antecipar. O agressor, revelando um sorriso sinistro, murmurou: "Vocês acham que podem escapar da verdade? Não sabem nada sobre o que aconteceu naquela noite. E ela vai doer mais do que você imagina." O clima mudara, entre sussurros e gritos, e a chuva se transformava em um manto de mistério. Ana, a mulher que deveria estar morta, estava ali, e com ela, a revelação de que o que pensavam saber era apenas a ponta do iceberg. Que segredos existiam por trás de tudo isso? O que mais estava escondido? E o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A verdade estava ainda mais distante, e o cerco se fechava. Rafael sentiu um aperto no peito, a sensação de que cada resposta poderia trazer mais perguntas. E antes que pudesse processar tudo, uma única certeza se instalou em sua mente: nada seria como antes. Aquelas palavras do agressor ecoavam como um trovão na mente de Rafael. As revelações estavam se acumulando, e ele sentiu que a terra sob seus pés estava se desmoronando. Marco sabia de tudo. O coração dele pulsava em um ritmo frenético. O frio na barriga parecia um sinal de que a verdade estava para ser desenterrada. "Rafael, eu posso explicar." Marco começou, mas a voz dele tremia. A chuva continuava a cair, mas agora parecia um segundo caderno de anotações, gotejando segredos que ninguém queria ler. Clara olhou de um para o outro. "Vocês dois estão me deixando louca! Que verdade é essa?" gritou, agora com lágrimas nos olhos. O agressor sorriu, um sorriso de quem sabia que tinha vantagem. "Sim, conte a ela, Marco. Fale sobre aquele dia fatídico, quando você decidiu proteger a si mesmo em vez de salvar a sua própria família." O coração de Rafael disparou. "O que você está tentando insinuar?" A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. O olhar de Clara se virou para Marco, e ele viu a confusão misturada com raiva em seu rosto. "Não, sou eu. Não posso ser o vilão disso tudo." Marco parecia à beira de um colapso. "Eu fiz o que pensei ser melhor. Não entenda mal, eu me importo com você." "Me importaste?" Rafael não conseguia acreditar. Os braços dele tremeram. Era como se a chuva estivesse gritando em resposta a toda a dor contida. "Você ficou quieto. Se você realmente se importasse, teria me contado a verdade." "Eu não sabia que o passado ainda tinha tanto poder sobre nós. Eu não percebi até que Clara apareceu." Marco estava em desespero, mas o que ele dizia parecia um labirinto de mentiras. Clara se virou para Rafael, agora com um olhar de determinação. "Por que você nunca me contou que era irmão do Marco? O que mais você está escondendo?" Seu tom estava firme, uma mulher decidida a enfrentar os demônios da sua vida. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas não se encaixando. "O que mais você sabe sobre esse tal acidente?" Rafael exigiu, começando a perceber o que estava prestes a ser revelado. O agressor riu, e a expressão dele se iluminou como um trovão. "Quem acha que tem o controle nesta história? O passado não é tão simples assim. Marco fez suas escolhas, e agora é a hora de encarar as consequências." Silêncio. Um peso insuportável tomou conta do ar. Rafael estava prestes a falar quando viu algo brilhando no chão, um reflexo prateado entre a lama. Ele se abaixou e pegou um objeto. Era uma corrente,
com um pingente que trazia um símbolo familiar, uma marca da antiga empresa da família e um número de telefone gravado. Esperem! Rafael olhou para o pingente e um novo pensamento surgiu. Por que essa corrente está aqui? Quem a deixou? A voz dele estava carregada de urgência. A expressão do agressor mudou. Você não deveria ter encontrado isso. A pressão no ar aumentou e o olhar do homem agora estava marcado por um desconforto palpável. Rafael percebeu que havia muito mais do que segredos à espreita. Vocês todos não estão prontos para a verdade. O homem avançou, mas então um farol ofuscante cortou a noite, iluminando tudo ao redor. Rafael ficou paralisado. Um carro se aproximava e não parecia que iria parar. Para, por favor! Clara gritou, mas Rafael não conseguia desviar o olhar do veículo em movimento. Ele sabia que as consequências vieram. Com um movimento brusco, o carro avançou, e tudo que Rafael amava estava prestes a enfrentar o impacto aterrador. Quando o carro parou, a motorista saiu e Rafael ficou em choque. Era a mãe dele, Ana, que ele achava estar morta há anos. Mas algo não estava certo. O olhar dela estava vazio, e o rosto pálido refletia uma dor profunda. Mãe! Rafael conseguiu gritar, atônito. Ana estava ali, mas seu olhar estava distante. Ela correu até ele e agarrou sua mão. Você tem que ouvir, filho. Eu não tinha escolha. Eles estão vindo. O agressor ficou em silêncio, a expressão de triunfo se desvanecendo. Ela não deveria estar aqui, murmura. E pela primeira vez, seus olhos transpareceram uma emoção genuína. Rafael não sabia se era medo ou surpresa. Clara olhou em volta, confusa. Ana respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz o que pude, mas não pude salvá-los a todos. Sabia que o que aconteceu naquela noite nos ligaria para sempre. A confusão tomou conta de Rafael. O que aconteceu naquela noite? O que você sabe? O homem, na sombra, sorriu, como se tivesse o controle da situação. Você quer saber sobre a verdade daquela noite, Rafael? Estava longe do que você imagina. O acidente foi um plano. E você é uma peça-chave nesse jogo grotesco. Ficou pesado. A chuva caía mais forte e Rafael se sentiu paralisado. Que plano? Que jogo? A sensação de desespero cresceu. Ele olhou para Marco, que agora tinha um semblante de dor e confusão, e para Clara, que estava sem palavras. Ana se virou para o agressor, uma faísca de coragem surgindo em seus olhos. Você nunca deveria ter voltado. O homem sorriu novamente, como se estivesse desfrutando da dor que a revelação causava. Eu sempre voltarei. O jogo apenas começou. Enquanto as palavras ecoavam, Rafael sentiu um frio na espinha. O que mais estava oculto? O que ele não sabia? Ele olhou para Clara e Marco. A sensação de que a verdade era ainda mais obscura do que imaginavam apertava seu coração. O passado não estava apenas voltando. Estava se revelando como uma tempestade que ninguém poderia parar. Uma nova realidade estava prestes a surgir, e nada seria como antes. Ana olhou para Rafael com um desespero que ele nunca tinha visto antes. Eles estão vindo. Temos que sair daqui. As palavras dela eram como um grito no meio da tempestade, e Rafael sentiu um frio no estômago. O homem que os ameaçava sorriu, como se estivesse assistindo a um espetáculo. A mamãe chegou. Mas você não pode protegê-los, Ana. O passado não mente, disse o agressor, com uma satisfação que congelou a atmosfera. Clara olhou de Ana para Rafael, confusa. O que está acontecendo? O que está em jogo? A voz de Ana tremia. Não é hora de explicar tudo, mas o que ele disse é verdade. O acidente, ele não foi apenas um acidente. Rafael sentiu seu coração parar por um momento. Não, não pode ser. O que você quer dizer com isso?
Rafael perguntou, os olhos cheios de perguntas. Marco, agora em um estado de pânico, se aproximou, balançando a cabeça. Ana, não, agora não. Mas a situação já estava fora de controle. O homem deu um passo à frente, e então tudo aconteceu muito rápido. Ele ergueu a mão e, antes que alguém pudesse reagir, disparou. O barulho ensurdecedor ecoou pela noite, e o tempo pareceu parar. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O grito de Clara atravessou o ar, encharcado de horror e desespero. Quando o eco do tiro finalmente se acalmou, Ana caiu. As pernas dela fraquejaram, e ela cravou os olhos em Rafael, cheia de dor. Rafael, eu não queria. Foi tudo que ela conseguiu sussurrar antes de desabar no chão. Um fio de sangue escorrendo de seu lado. Não, 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 não. Rafael correu até ela, sem acreditar no que estava acontecendo. Mãe, não, fique comigo. Ele a segurou, a respiração dela se tornando cada vez mais fraca. Era como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. A dor se alastrou pelo peito dele, e a raiva começou a borbulhar. Marco estava paralisado, o olhar entre Ana e o agressor. O que você fez? Ele. Foi, gritou, quebrando a inação. Clara estava em choque, as lágrimas escorrendo e uma dor insuportável. Rafael, o que fazemos? O que fazemos? O homem estava apenas lá, o sorriso dele nunca desaparecendo. Ele parecia extasiado com o caos que causara. Vocês acham que a verdade não teria consequências? Essa é a primeira de muitas. Rafael olhou para Ana, que começava a perder a consciência. Não, mãe, você não pode deixar isso assim. Você precisa me explicar tudo. Mas as palavras dela falharam, e as sombras começaram a engolir o olhar dela. O desespero dominou. Rafael, escute. Ana sussurrou, prendendo a respiração lentamente. O acidente foi uma armadilha. Depois, seus olhos se fecharam. No instante seguinte, tudo mudou. Rafael teve um colapso. Suas mãos estavam cobertas de sangue, e a verdade sobre o passado despertava em seu coração. Agora a diversão começa, disse o agressor, rindo com uma alegria cruel. Preparem-se, pois não sabemos nem a metade. Vocês dois, especialmente você, Marco, seu segredo está prestes a ser revelado. O que mais Marco estava escondendo? Rafael nunca se sentiu tão perdido. Ele queria gritar, mas a única coisa que conseguiu foi olhar para o homem na sua frente. A conexão entre os três, Ana, Marco e aquele monstro, transformava-se em algo ainda mais assombroso. E enquanto tudo isso acontecia, algo estourou nos céus. Um trovão ensurdecedor se fez ouvir, e uma nova onda de raiva tomou conta dele. Mas isso não termina assim. Eu não deixarei que você destrua mais vidas. Rafael ergueu a cabeça, os olhos cheios de fúria. Mas a noite ainda guardava muito mais, e o tempo parecia parar. O que mais estava prestes a ser revelado nesse jogo mortal? E que verdades devastadoras a tempestade ainda traria? Rafael não tinha ideia, mas a única certeza que surgia era de que as consequências estavam apenas começando, e ele estava prestes a se perder em um labirinto de segredos e dor, lutando para descobrir como tudo isso estava interligado. Aquelas palavras do agressor ecoavam como um trovão na mente de Rafael, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Seu coração pulsava descontroladamente, sentindo a perda da mãe como um golpe mortal. No entanto, o ambiente carregava uma tensão palpável, como se as sombras dançassem ao seu redor. A verdade sobre o passado estava prestes a emergir, mas o desenrolar daquela noite ainda guardava surpresas. Vá embora, por favor, não faça isso, Clara gritou, a voz dela tremendo, mas Rafael estava em estado de choque. Ele ficou ali, olhando para Ana, a mulher que tinha visto como uma lembrança agridoce, e agora estava ali, ferida e indistintamente presente.
Você me deixou no escuro sobre tudo isso, mãe. O que aconteceu naquela noite? As lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael, enquanto a realidade se tornava cada vez mais distorcida. O agressor parecia se divertir. As sombras ao seu redor pareciam se unir conforme ele se preparava para dar o golpe final. Você realmente quer saber, Rafael? O homem disse, aproximando-se lentamente. Você estava mais perto do que pensa de descobrir a verdade horrenda. Eu não sou o único vilão aqui. Cale a boca, Marco bradou, mas mesmo suas palavras pareciam fraquejar em meio ao caos. Aos poucos, a atmosfera ficou tensa, vibrando como se o ar estivesse prestes a explodir. Então, como um relâmpago cortando a escuridão, outra figura surgiu no horizonte. Espere! Uma voz conhecida ecoou. E todos se viraram. Era Luana, a irmã de Rafael, que havia desaparecido anos atrás, na mesma noite fatídica. O coração dele disparou. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, incrédulo. Eu não sou quem você pensa que sou, Luana respondeu, os olhos cheios de desespero. Eu só queria avisá-los. Ela hesitou. A verdade não é o que vocês acham que é. É muito pior. O rosto de Rafael se contorceu em confusão. O que você sabe, Luana? O que aconteceu? Por que nunca voltaste para casa? Os medos pairavam, e um silêncio opressivo tomou conta do grupo. Mas antes que Luana pudesse responder, o homem riu mais uma vez. Essa risada ressoava de forma sombria. Ah, Luana! Você deveria ter ficado em silêncio. Ficou tempo demais longe do seu passado e agora ele voltou para te pegar. Você não tem ideia, Luana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles não contam a verdade, não a verdadeira razão pela qual tudo aconteceu. O acidente, ele, foi uma armadilha, uma armação. Rafael sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. Uma armadilha? Mas como? A vida dele estava se torcendo em um nó cada vez mais intrincado, e ele mal conseguia respirar. O que mais ele não sabia? Você estava lá, Luana. Você viu tudo. O agressor gritou, e seu olhar se tornou maníaco. E ainda tentou encobrir tudo. Você é tão culpada quanto os outros. Culpada? Você diz isso, mas não sabe verdadeiramente do que se trata. Luana estava completamente descontrolada. O acidente não arruinou só a nossa família. Aquela noite arrancou a verdade e fez com que todos nós fôssemos jogadores em um tabuleiro cruel. Rafael sentiu a dor em cada palavra da irmã. O que ela estava dizendo? O que você esconde de mim? O que aconteceu com a nossa família? O nó na garganta apertava, mas ele precisava saber. E então, a reviravolta se instalou, como um pesadelo que parecia não ter fim. O homem olhou para eles, um sorriso maligno nos lábios. Vão descobrir que cada um de vocês tem mais em comum do que apenas o sangue. O passado não morre, ele apenas aguarda para engolir a próxima vítima. Rafael, Clara e Marco trocaram olhares. Enquanto Luana se afastava, a expressão de desespero prestes a quebrar. O que mais estava prestes a ser revelado? O que significavam aquelas palavras? A cólera na cena, o passado interligando tudo, e a verdade como? Um espectro à espreita. Todos estavam enganados, e a luta para desvendar o que realmente aconteceu tinha apenas começado. O clímax da noite estava se aproximando, e a história de suas vidas estava prestes a mudar para sempre. Rafael sentiu o peso do mundo em seus ombros, e a verdade do que estava acontecendo esmagava seu coração. Olhando para sua mãe, caída ali, sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado sob seus pés. Mãe, por favor, não me deixe, ele gritou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ana respirou pesadamente, tentando encontrar força. Rafael, você precisa entender. O acidente não foi uma fatalidade.
Era um plano, uma armadilha. Seu olhar se perdeu enquanto ela tentava se manter consciente. Rafael não sabia como reagir. A realidade era insuportável e, de repente, tudo fazia sentido. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando em sua mente, mesmo que dolorosamente. Luana, o que você sabe? Rafael se voltou, desesperado. A irmã parecia ter a chave. Luana hesitou, mas a pressão era palpável. Eu vi algo. Havia pessoas envolvidas, interesses. Uma verdade obscura que todos queriam esconder. E não era só nosso pai. Tinha mais. Sua voz era quase um sussurro, mas cada palavra carregava uma carga de medo e revelação. O agressor, envolto em uma aura de triunfalismo, observava a agitação com um sorriso maligno. Vocês pensam que podem escapar. Cada um de vocês carrega a culpa. O passado sempre volta, e eu sou a lembrança do que vocês tentaram esquecer. Nesse momento, Clara, que estava em choque, recuperou um pouco da compostura. Você não vai nos controlar com seus jogos. Já chega! A coragem da voz dela navegou como um raio de luz naquele cenário sombrio. Rafael viu a determinação no olhar dela e sentiu um sopro de esperança. Eles precisavam lutar. Precisamos nos unir. Não deixaremos que ele vença. Rafael gritou, segurando firmemente a mão de sua mãe. As palavras deles formaram um laço, uma rede de proteção. Juntos, nós enfrentamos isso. A tensão se intensificou quando o agressor se preparou para atacar novamente. Muito bem, venham. Vamos ver quem realmente sai ileso neste jogo. Mas nesse momento, Marco, que estava em estado de choque, interveio. Chega! Eu não deixarei que você destrua mais vidas. Ele tomou um passo à frente, respirando fundo. O passado dele se uniu ao presente. Se você quer a verdade, então vamos adiante. E com essas palavras, Marco parecia acender uma faísca entre eles. Uma centelha de coragem para enfrentar os fantasmas. A adrenalina estava no ar. Rafael não sentia mais o medo. Ele olhou para Luana, para Clara e finalmente voltou a olhar para o homem que havia causado tanto caos. Chegou a hora de você dar a cara à tapa. Estamos prontos para o que quer que venha a seguir. E então, os olhos do agressor se estreitaram enquanto o passado se misturava à realidade, fazendo do presente uma tempestade. A noite começava a desmoronar à sua volta e os ecos de verdades ocultas eram mais altos do que nunca. Rafael respirou fundo. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. E enquanto avançavam, sentia que a noite não guardava apenas segredos, mas também uma chance de liberdade. Eles estavam unidos, e isso era tudo o que precisavam. Mas então, uma série de explosões ecoaram ao longe, como se o universo estivesse respondendo à batalha deles. Um novo dilema surgiria. O que mais estavam prestes a descobrir, e principalmente, até onde iriam para proteger uns aos outros. Agora, a verdade estava vindo à tona, mas a pergunta permanecia. Essa verdade seria a cura, ou uma nova maldição? E antes que o universo decidisse, Rafael sabia que tudo ia mudar. Eles estavam prontos para a luta final e nada poderia detê-los. Agora, antes de você sair, eu preciso que você se inscreva imediatamente neste canal para não perder nenhuma história exclusiva que vem por aí. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e não esqueça de esmagar o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e ajuda a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo. Faça parte desse movimento, porque vocês, verdadeiros fãs, são a razão pela qual essa comunidade existe.